Você sabe o que foi o Tratado de Tordesilhas e como foi o início da colonização do Brasil? Para quem não me conhece, meu nome é Thales, sou professor de História e estou com uma sequência de vídeos aqui no YouTube, uma playlist, para fazer uma revisão especial voltada para o Enem de História do Brasil. E nessa aula a gente vai falar um pouco tanto do Tratado de Tordesilhas quanto da questão do início da colonização do que veio a ser o Brasil. Mas antes de começar, deixa eu só dar o gabarito ali para quem viu o vídeo de povos indígenas do Brasil, o gabarito da questão é a letra E. No final desse vídeo a gente vai ter uma questão sobre o tema de hoje e no próximo eu dou o gabarito para vocês, tá bom? Bom, então vamos começar falando do Tratado de Tordesilhas. Em 1492, Colombo sai daqui da Espanha, lembrando que Portugal e Espanha são dois reinos europeus que ficam aqui na Península Ibérica, então próximos à América. E ele chega aqui, né, no Caribe da América, mas ele achava que tinha chego nas Índias. Ele achava que estava nas Índias. Já os portugueses fizeram outro trajeto, né? Eles fizeram um périplo africano, foram conquistando territórios aqui, estabelecendo feitorias e conseguiram contornar a África e chegar aqui nas Índias, que era onde eles estavam buscando chegar. Que para fazer aquele comércio de especiarias que a gente já falou, né? Pimenta do reino, açafrão, canela, enfim. Bom, mas nesse momento de grandes navegações, Portugal e Espanha começaram a pensar como que eles vão dividir o mundo, como que eles vão dividir essas novas regiões descobertas, né? Não o mundo em si, mas essas novas regiões são de quem exatamente, né? Para não ficar uma corrida de um contra o outro, eles resolveram pensar em formas de dividir o mundo. Só que a Espanha saiu na frente e conversou com o Papa, no caso o Papa Alexandre VI, e o Papa fez uma determinação lá através de uma bula, uma espécie de carta, um documento da igreja, chamada Bula Intercetera, que se a gente fosse traduzir do latim seria bula ou carta sobre outras coisas, entre outras coisas, né? Então ela tratava de alguns assuntos, não só disso, mas ela traçava uma linha, que é essa linha pontilhada aqui, a 100 léguas ao oeste da ilha de Cabo Verde, né? Então tem a ilha de Cabo Verde, que era, se eu não estou enganado, era já de posse de Portugal nessa época. Então a 100 léguas a oeste haveria uma linha. As terras novas descobertas a oeste dessa linha, então aqui nesse mapa do lado esquerdo, seriam terras de domínio espanhol, da coroa espanhola. E as terras novas que fossem descobertas à direita, né, a leste dessa linha, seriam terras de domínio português. Mas os portugueses não gostaram dessa bula. Acharam que essa linha estava muito perto ainda da Europa. Se eles sabiam da América ali, eles já desconfiavam, né? Mas não é um consenso entre os historiadores. O fato é que eles ameaçaram uma guerra com a Espanha se essa linha aí não fosse revista. Então, as duas coroas, Espanha e Portugal, sentaram para conversar numa cidade chamada Tordesilhas e estabeleceram um tratado entre as duas. Um tratado bem parecido, a mesma ideia da linha da Bula Intercetera, mas a linha foi mais para oeste, veio mais para a esquerda aqui no mapa, que é essa linha mais grossa, que pega mais ou menos de Belém do Pará até o litoral de Santa Catarina. Essa linha ficaria a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, não mais 100 léguas. Agora serão 370 léguas, certo? Então, o fato é que toda essa região aqui da América, segundo esse tratado, seria espanhol. E essa pontinha aqui da América do Sul, né, que hoje é a grande parte do nosso litoral brasileiro, seria dos portugueses. Mas, como a gente sabe, o Brasil é bem mais amplo do que isso. Acho que até no próximo slide tem um mapa melhor para ver. O Brasil é bem mais amplo do que Tordesilhas, que passaria mais ou menos aqui, né? Assim. Um pouco torto, mas enfim. O Brasil teve um avanço territorial bem grande ao oeste. E isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, não era uma área muito ocupada, né? Aliás, três motivos.
Não era uma área muito ocupada, então isso também ajudou a expansão territorial. Teve a questão das entradas, mas principalmente das bandeiras, que eram expedições para desbravar esses territórios aqui, feitas em especial por habitantes da capitania de São Vicente, por habitantes aqui de São Paulo, da vila de São Paulo, na época vila. Mas também teve a questão da União Ibérica. Teve uma crise sucessória ali em Portugal, ninguém sabia exatamente quem seria o próximo rei. O rei Felipe II de Espanha, que tinha relações, não vou me lembrar direito exatamente qual era a relação dele ali com o trono, se eu não me engano ele era primo do rei que faleceu. Ele tomou para si o trono português como o rei Felipe I de Portugal. Então ele era o rei de Portugal e o rei da Espanha ao mesmo tempo. Teve uma unificação das coroas, né, que a gente chama de União Ibérica, embora os portugueses prefiram o nome domínio, dominação espanhola. Então, a partir desse momento, quem habitava o território considerado português não via muito sentido no Tratado de Tordesilhas, porque o meu rei é o mesmo rei do lado de cá do tratado. Então, entre 1580 e 1640, esse tratado não fazia muito sentido, então ele acabou caindo em desuso. E a partir de então, mesmo com a restauração do trono português, em 1640, o tratado começou. Ele existiu por um bom tempo, mas ele começou a cair em desuso, ninguém respeitava muito. Em especial porque essa era uma região que não tinha ouro, não tinha prata, então não interessava essa região amazônica, tá? Os portugueses depois vão encontrar, a gente vai falar daqui a 2 aulas, ouro na região das Minas Gerais. Mas enfim, os espanhóis estavam muito mais interessados na região aqui da Bolívia, na região do norte da Argentina, onde eles encontraram muita prata nas minas de Potosí, enfim. Bom, mas vamos começar a falar do início da colonização portuguesa no Brasil, né? Do que hoje é o Brasil, no litoral aqui da América do Sul. Quando Cabral chega aqui em Porto Seguro, o grande objetivo dele, o grande objetivo dos portugueses, era as Índias. Então, você pode ver que a viagem dele para em Porto Seguro, mas segue viagem até chegar aqui em Calicut. O grande objetivo dos portugueses era o comércio de especiarias com as Índias. Tá? Então, quando eles chegam no Brasil, eles dão uma olhada, veem o que tem, mas não se interessam muito. Então, a gente vai ver que o início da colonização portuguesa na América é um início bem lento, assim. A gente vai ver os problemas disso. Mas antes, aquela parte do vídeo que eu vou perguntar para você se você entendeu o que foi Tratar Tordesilhas. Se você aprendeu alguma coisa, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, para se inscrever, para compartilhar com seus amigos que estão estudando para o Enem, para vestibular, FUVEST, Unicamp, enfim. Para que me ajudem aqui a vencer o algoritmo, a espalhar mais essa minha revisão para o Enem para outras pessoas. Então, curte aí, comenta. No final vai ter uma questão. Tenta ver se você consegue responder a questão e comenta aqui o gabarito, comenta a alternativa que você acha mais correta, para me ajudar. Mas vamos continuar, né? Então, nesse período aqui do século XVI, Portugal montou um verdadeiro império. Mas, eu gosto muito dessa definição, né? Um império marítimo. Às vezes você pega um mapa do Império Português nessa época e você vê. Deixa eu explicar. Esse mapa é um mapa do mundo, certo? Em verde temos Portugal, temos o que vai ser o Brasil futuramente, temos alguns pedacinhos da África e vários pontinhos no Sudeste Asiático, nas Índias, no Atlântico, na África. O que são esses pontinhos? São as tais feitorias. Eu acho que eu já comentei, mas vou falar de novo. São pequenas vilas, né, que funcionam como entrepostos comerciais. Então, para você nem chega a ser uma vila, né, mas para você descarregar mercadoria, abastecer seu navio, comprar, vender,
Se você vai para o interior do continente, seja na América, seja na África, pega uma mercadoria, leva para essa feitoria, vende, os portugueses embarcam no navio, vai para Portugal, enfim. Tem essa questão de ser um entreposto comercial, quase sempre fortificado. Então é uma fortaleza para se proteger, né? Mas os portugueses não tinham uma intenção de ter um domínio territorial, assim, né? Com exceção da América, onde a gente vai ter a questão do Tratado de Tordesilhas, enfim. Não tinha uma ocupação do território. É difícil falar no império, a não ser que a gente pense nisso. Um império marítimo, um império das rotas comerciais, um império do mar, né? Então, às vezes você pega mapas dessa época e tá quase todo o litoral da África pintado de verde, bastante territórios aqui pintados de verde, mas não, Portugal tinha pequenas feitorias ali. Os portugueses não ficavam entrando muito nos territórios, pelo menos não nesse momento, tá? E no Brasil, apesar de estar pintadinho ali, funcionou mais ou menos dessa forma também. Nós tínhamos as feitorias, Porto Seguro, depois acho que vai vir a de Salvador, depois vão virar cidades, claro. E a base da exploração foi o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que tem essa coloração avermelhada e que os europeus usavam para fazer a tinta, né, o pigmento para atingir tecidos, em especial atingir roupas, fazer roupas vermelhas. Né? Tinha todo um processo químico ali envolvido. Só que essa árvore ela estava dispersa assim, no litoral. Né? Então os portugueses chegavam, derrubavam algumas árvores, levavam embora para a Europa, mas logo tinham que buscar mais a fundo no território por essas árvores. Só que era uma coisa que eles não gostavam de fazer, porque eles não conheciam o território, porque eles não sabiam o que eles iam encontrar em termos de animais, em termos de povos inimigos ou que poderiam se tornar inimigos. Então eles começaram o quê? A fazer escampo, a fazer uma troca de pau-brasil por outras mercadorias com povos indígenas do litoral brasileiro. É clássico, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, troca por espelho, que era uma coisas que os indígenas não estavam acostumados e achavam diferente, né? Espelho, um canivete, uma faca, algum artefato ali de metal, adereços enfim, para você usar, né, de vestuário, roupas, tecidos em geral. Então, mercadorias que não tinham muito valor para os portugueses, mas que eram novidades. Era novidade ali para os indígenas. Né? Então, tinha essa troca. Escambo é uma troca. Os indígenas pegavam essas toras de madeira, levavam para as feitorias e recebiam em troca essas mercadorias que para os europeus não tinham muito valor. E depois um navio português passava pela feitoria, pegava esse pau-brasil e levava para Portugal. Saía de Portugal, trazia essas mercadorias de pouco valor para eles, deixava na feitoria, tinha essa troca comercial acontecendo. Só que isso começou a ficar um pouco. Aí apareceram dois problemas, né? Isso começou a ficar insuficiente em termos de colonização. Porque quando você faz isso, você tem ali um entreposto comercial, você não, de fato você não está colonizando aquele lugar. Você não está ocupando o território. Os espanhóis já estavam começando a ocupar mais o território ali do outro lado de Tordesilhas. Os espanhóis estavam achando prata. Os espanhóis estavam conseguindo obter riquezas ali naquela região. E Portugal pensou, nossa, daqui a pouco os espanhóis ou mesmo outras nações, como aconteceu, né? Muitos franceses, piratas, ou às vezes piratas contratados pelo reino francês, que a gente chama de corsários, entravam aqui no território português. Começou a Portugal começou a ter medo de perder o território. E também, um outro fator, começou a ter concorrência. Essa rota marítima que Portugal tinha com as Índias começou a sofrer de muita concorrência. Seja dos muçulmanos, que também faziam esse comércio, seja de outras nações que chegavam ali nas Índias por outras rotas, ou mesmo fazendo a mesma rota que os portugueses. Enfim, o comércio de especiarias começou a não ficar tão lucrativo, porque a partir do momento que você tem mais concorrência, não fica mais tão lucrativo esse comércio. Então, ainda mais se a gente considerar que a América é mais próxima de Portugal,
Se você não tem muita noção disso, volta um pouco no vídeo, você vai ver no mapa que a América é bem mais perto de Portugal do que as Índias. Então Portugal começa o quê? A pensar em soluções para colonizar o Brasil. E aqui nós temos a primeira delas, as capitanias hereditárias. Capitanias ou donatarias, como aparece aqui no mapa mais antigo, né? Porque era uma porção. O que, que era? Era uma porção de terra. O Brasil foi dividido em 15 porções de terra, porções relativamente grandes, vocês podem perceber pelo mapa. E essas porções eram doadas para alguém que recebeu o nome ou de capitão ou de donatário. Né? O nome donatário é um nome até melhor, mas entrou para a história, nos livros didáticos, o nome de capitanias hereditárias. Esse donatário recebia essas terras, passava para o seu filho, né, a posse dessas terras quando ele morria, então a questão de ser hereditário. E ele tinha alguns direitos, alguns deveres com relação a essas terras. O primeiro direito dele era acho que o principal, né, era de poder dividir essa terra e vender ou arrendar, as chamadas sesmarias. Então você podia pegar partes dessa sua capitania e alugar, vender. Vender eu acho que não podia. Mas enfim, arrendar. E enfim, a ideia era propiciar ali formas do capitão, do donatário, colonizar essa porção de terra que ele recebia. Então, e esse era um dever dele, colonizar, proteger essa terra. Mas, em geral, essas capitanias fracassaram. Né? Tirando a capitania de Portugal, desculpa, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, a maioria das capitanias não conseguiram se sustentar. Você tinha que povoar, você tinha que colonizar, você tinha que ter uma economia nessas capitanias, né? Aí a gente vai falar na próxima aula do ciclo da cana-de-açúcar, né? Do ciclo do açúcar. A solução encontrada em Pernambuco e São Vicente foi o açúcar, né? E na aula que vem a gente discute melhor isso. E também elas são capitanias que conseguiram relações relativamente tranquilas com alguns povos indígenas, enfim. Mas a gente e por isso a maioria delas fracassou e elas foram aos poucos sendo recompradas pela coroa e continuaram existindo ali como uma divisão administrativa, né? Só para você dividir um pouco o território, assim, para saber, enfim, não tinha muito mais uso no passar do tempo, mas elas só deixaram de existir mesmo no século XIX, formalmente falando, em 1821. Mas essas eram as capitanias hereditárias. Outra solução encontrada aí para colonizar o Brasil, para tentar não perder esse território, foi o chamado governo geral. Então, em 1549, a coroa portuguesa mandou para cá Tomé de Souza, que é seu governante geral da América Portuguesa. Ele não ia ter grandes poderes, assim, não era um rei, um vice-rei ou nada do tipo, mas ele tinha essa tarefa bem de executar mesmo, de ali com seus poderes limitados, não podia fazer muito além do que o rei mandava, mas tem uma centralização administrativa ali em torno de uma pessoa para efetivamente colonizar o Brasil. E é com ele que vem os jesuítas, né, que vão ter um papel importante na catequização dos índios, mas depois a gente vai discutir essa problemática toda. Mas vai ter um papel importante também na questão da educação, no, no Brasil como um todo, né? Os padres jesuítas participaram por muito tempo, eram os principais educadores do Brasil. Mas enfim, questões que não, acho que não vem ao caso aqui. E o Tomé de Souza foi um que, percebendo que Pernambuco e São Vicente estavam dando certo por causa da exploração do açúcar, vai começar a espalhar um pouco essa ideia. Então, é isso, ele tinha poderes limitados, mas ele era governante geral. Tinha esse papel de fazer essa centralização administrativa do era um representante do rei aqui aqui na América. Mas na próxima aula a gente fala um pouco melhor do ciclo do açúcar, o que foi essa exploração do açúcar, por que o açúcar, enfim, como é que funcionava, tá? Vamos para Vamos para a questão, tá? Então, uma questão do Enem.
do PPL, né, Enem para Pessoas Privadas de Liberdade, de 2022. Então, o Enem do ano passado, ou do início desse ano, não tenho certeza. E, se eu não me engano, é uma reaplicação. Mas, enfim, vamos para a questão. Vamos pelo texto de apoio. Também há muito pau-brasil nessas capitanias, de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual pau se mostra claro ser produzido da quentura do sol, e criado com a influência de seus raios, porque não se acha senão debaixo da torre da zona, e assim, quando mais perto está da linha do equinocial, linha do Equador, né? Tanto é mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa porque o que não há na capitania de São Vicente nem daí para o sul. Então é no livro Tratado da Terra do Brasil, História da Província, de Gandavo. Tá? Então, falando um pouco do pau-brasil, que existia mais ao norte, né, no que hoje seria Bahia, Pernambuco, e pouco ao sul, no que seria São Vicente, que veio a se tornar de São Paulo depois. Bom, daí vamos para o enunciado mesmo, para as alternativas. O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. A. Introdução da lavoura monocultora para efetivar a ocupação do território americano. B. Implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. C. Regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis. D. Substituição da escravidão indígena para apoiar a rede de comércio do comércio europeu. Ou E. Restrição da atividade missionária para sufocar a penetração protestante. Bom, por hoje era isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou, se você quer comentar alguma coisa, se você tá com alguma dúvida, comenta aqui embaixo no YouTube mesmo. Se alguém quiser, pode me seguir no Instagram também. Eu publico, faço alguns stories lá, falo um pouco da minha rotina. Mas conteúdo mesmo tá aqui. E não se esqueça, já tem vídeo dessa playlist. Já publiquei alguns vídeos anteriormente. E quanto mais perto a gente for chegando do Enem, mais a gente vai avançando na história do Brasil para ter uma revisão ali minimamente boa para quem vai fazer provas e vestibulares, tá bom? Obrigado.